Daqueles, os que possuem uma forma esférica são alma, porque tais figuras são as mais aptas a esgueirar-se por entre tudo, e estando elas mesmas em movimento, a mover o resto. Supõe ainda que a alma é o que fornece o movimento aos animais. E é por esse motivo que considero igualmente a respiração uma fronteira do viver. Quando o meio envolvente comprime os corpos, expulsando as figuras que permanecem em movimento, que fornecem movimento aos animais, por elas mesmas nunca repousarem, chega o auxílio mediante a introdução do exterior de outras figuras do mesmo tipo no ato de respirar. E estas mesmas figuras impedem que as já existentes nos animais se escapem ao reprimirem o que as comprime e condensa. Os animais vivem, de fato, enquanto conseguem fazer isso. Os pitagóricos. A doutrina dos pitagóricos parece apresentar o mesmo raciocínio. A alma é as poeiras que estão no ar. Segundo uns, ou é, julgaram outros, o que as move. Afirmaram isto a respeito daquelas poeiras porque parecem mover-se continuamente, mesmo quando não há qualquer movimento do ar. Para o mesmo se inclinam quando dizem ser a alma o que se move a si mesmo. É que todos esses parecem ter suposto que o movimento é a qualidade mais própria da alma e que, movendo-se todas as outras coisas por causa da alma, esta também é movida por si mesma. Consideraram isto por não terem visto nada que mova sem que esteja também em movimento. Anaxágoras e Demócrito. Anaxágoras, de modo semelhante, diz ser a alma que move, ele e ainda todos os que disseram que o entendimento pôs o universo em movimento. Não é exatamente essa a perspectiva de Demócrito. É que este disse simplesmente que a alma e o entendimento são o mesmo, tal como são o mesmo. O que é verdadeiro é aquilo que aparece. Por isso, na opinião corretamente, cantou Homero que Heitor jaz de sentidos perdidos. Ele não emprega entendimento como uma faculdade relativa à verdade. Antes, diz que a alma e entendimento são o mesmo. Anaxágoras, por sua vez, é menos claro a esse respeito. Em vários locais afirma ele que a causa do belo e da ordem é o entendimento, enquanto em outros passos diz que ele é a alma. Por exemplo, quando diz que existem todos os animais, pequenos e grandes, nobres e menos nobres, o entendimento, todavia, tido por sensatez, não parece pertencer de um modo semelhante a todos os animais, nem sequer a todos os homens. Todos os que, por um lado, tiveram em vista o fato de o ser animado se mover, supuseram, pois, que a alma é aquilo que é mais capaz de mover. Já aqueles que, por outro lado, tiveram em vista o fato de o ser animado conhecer e percepcionar os entes, disseram que a alma se identifica com os princípios. Se consideram muitos, identificam-na com todos. Se apenas um, identificam-na com esse. Empédocles. É o caso de Empédocles. Afirmou ele que a alma é composta de todos os elementos e que cada um deles é alma. Ao pronunciar-se assim, parece que é uma canção da época. Vemos, pois, que a terra pela terra e pela água a água, pelo ar o divino ar, já pelo fogo o fogo destruidor, e pelo amor e ainda o ódio pelo triste ódio. Platão, no Timeu, descreve que, do mesmo modo, a alma, a partir dos elementos, o semelhante é conhecido pelo semelhante, afirma ele, e as coisas são compostas dos princípios. Analogamente, no escrito denominado sobre a filosofia, especificou-se que o animal em si deriva da própria ideia de uno e da extensão, largura e profundidades primeiras, sendo o resto composto da mesma maneira. Esta perspectiva foi ainda apresentada de outro modo. O entendimento é o uno, ao passo que a ciência
é a díade, pois avança numa direção única até uma coisa. O número da superfície é a opinião. A percepção sensorial é o número do sólido. Disseram que os números são, com efeito, as próprias formas e os princípios, e que derivam dos elementos. E ainda que certas coisas são aprendidas pelo entendimento, outras pela ciência, outras pela opinião, e ainda outras pela percepção sensorial. E estes números são as formas das coisas. E como julgavam que a alma possuía as capacidades de imprimir o movimento de conhecer, as características da alma são motor capaz de imprimir o movimento e motor capaz de conhecer, segundo Aristóteles. Alguns afirmaram, a partir de ambos os aspectos, que a alma é um número que se move a si mesmo. Verifique-se, no entanto, divergências. Por um lado, quando a natureza e quantidade dos princípios, especialmente entre os pensadores que os tornam corpóreos e os que os tornam incorpóreos, e além disso, entre todos estes e os que, combinando ambas as perspectivas, derivam os princípios de uns e de outros. Por outro lado, divergem quanto ao número de princípios. Uns dizem que é um, outros que são vários, uns e outros explicam a alma de acordo com as suas perspectivas, sustentando, com razão, que o que é capaz de mover a natureza faz parte dos primeiros princípios. Daí parecer a alguns que a alma é fogo, pois é, de entre os elementos, o mais sutil e o mais incorpóreo. Além disso, é o fogo que primordialmente se move e move as outras coisas. Demócrito. Foi Demócrito quem imprimiu com maior agudeza o que motiva cada uma dessas características. A alma e o entendimento são o mesmo, e são um dos corpos primários e indivisíveis, e capaz de imprimir o movimento devido à pequenez das suas partículas e à sua figura. Das figuras, diz Demócrito que a de maior mobilidade é a esférica, e que essa é a forma, quer de entendimento, quer do fogo. Sempre é uma remissão aí a figuras geométricas. Anaxágoras. Já Anaxágoras parece dizer que a alma e o entendimento são coisas diferentes, como afirmado atrás. Mas ele usa ambos, na verdade, como se fossem uma única natureza, ainda que coloque especificamente o entendimento como o princípio de todas as coisas. Afirma ele, de qualquer modo, que o entendimento é, de entre os entes, o único simples, sem mistura e puro. Atribui, todavia, ao mesmo princípio ambas as características, o conhecer e o mover, ao dizer que o entendimento pôs o todo em movimento. Tales. Tales parece ter percebido também a alma como algo capaz de mover e avaliar pelo que se recorda das suas perspectivas, se de fato afirmou que o imã possui alma por mover o ferro, que o ímã possui alma por mover o ferro. Diógenes. Já Diógenes, como outros, afirmou que a alma é ar, por acreditar que o ar é, de todos os elementos, o mais sutil, e por ser também princípio. Por isso a alma conhece e move. Conhece enquanto elemento primordial e de que tudo o resto deriva, e é capaz de mover por ser o mais sutil. Heráclito. Também Heráclito disse que o princípio é a alma, por ser a exalação de que se compõe tudo o resto. Além disso, que se trata do elemento mais incorpóreo e que flui perceptualmente, mas que apenas por aquilo que se move. É conhecido aquilo que se move, pois, com a maioria dos pensadores, Heráclito considerou que todos os entes se encontram em movimento. Esse pensador eu até desconhecia, é Alquimeon. Alquimeon parece ter sustentado, no que toca à alma, perspectivas semelhantes às dos referidos pensadores. A alma é imortal, afirmou, por se assemelhar aos seres imortais. E essa característica pertence-lhe por estar sempre em movimento, pois move-se também todas as coisas divinas continuamente e sempre. Por exemplo, a lua, o sol, os astros e o firmamento inteiro. Hipom.
Dos pensadores mais superficiais, alguns disseram que a alma é água, como Hipom. Parecem ter se persuadido disso por causa de o sêmen de todos os animais ser úmido. Hipom refuta, pois, quem identifica a alma com o sangue, alegando que o sêmen, que é a alma primária, não é sangue. Crítias. Outros ainda, como Crítias, identificaram a alma com o sangue, defendendo que o percepcionar é a coisa mais característica da alma, e que isso lhe pertence pela natureza do sangue. Todos os elementos receberam, pois, um defensor, exceto a terra, a favor da qual ninguém se pronunciou, a não ser quem tenha dito que a alma é composta de todos os elementos, ou que ela se identifica com todos eles. Ora, todos definem a alma, por assim dizer, mediante 3 características: movimento, percepção sensorial e incorporeidade. E cada uma dessas características é reconduzida aos princípios. Por isso, os que a definem pelo fato de conhecer também dela um elemento, ou algo derivado dos elementos. As suas perspectivas são, de uma forma geral, concordantes, exceto uma. O semelhante é conhecido pelo semelhante, dizem. E uma vez que a alma conhece todas as coisas, consideram-na composta de todos os princípios. Assim, quando dizem que existe uma única causa em um único elemento, também estabelece que a alma é esse único elemento. Por exemplo, o fogo ou o ar. Ao invés, os que dizem que os princípios são múltiplos, tornam também a alma múltipla. Anaxágoras. Apenas Anaxágoras disse que o entendimento é impassível e que não tem em comum com qualquer outra coisa. Mas sendo esta a sua natureza, como e por que é que ele conhece? Nem Anaxágoras explicou, nem conseguimos esclarecer-o a partir das suas afirmações. Mas todos os que consideram entre os princípios os pares de contrários, compõem também a alma de contrários. Já os que elegem um dos contrários, por exemplo, quente ou frio, ou um outro desse tipo, sustentam similarmente que a alma é um deles. Por isso também se guiam pelos nomes. Um dizendo que a alma é o quente, pois por causa disso, isto é, de ferver, se usa a palavra viver. Outros dizem que a alma é o frio, pois chamam-se assim por causa de arrefecer, isto é, da respiração e do arrefecimento que dela resulta. São estas as perspectivas que nos foram transmitidas a respeito da alma e as razões pelas quais foram expressadas dessa maneira. Agora ele começa a tratar do movimento. Primeiro temos que examinar o que respeita ao movimento. Não é apenas falso, sem dúvida, que a essência da alma seja como sustentam os defensores de que ela é aquilo que se move ou que é capaz de se mover a si mesmo. Trata-se antes de uma impossibilidade que o movimento pertença à alma. Ora, com efeito, não é necessário que o que move esteja ele mesmo em movimento, já anteriormente o disse. Movendo-se tudo, então, de 2 maneiras, ou por outra coisa ou por si mesmo. Dizemos que é movido por outra coisa tudo que se move por estar numa coisa que está em movimento. Por exemplo, os marinheiros. Eles não se movem, pois da mesma maneira que o barco. Os marinheiros não se movem da mesma maneira que o barco. Este move-se por si mesmo, ao passo que aqueles se movem por estarem dentro de uma coisa que está a mover. Tal é evidente no caso dos membros do corpo. É a marcha, o movimento próprio dos pés. E assim também dos homens. Não é esse, todavia, o movimento dos marinheiros. Diz-se então ser movido em 2 sentidos. Examinemos agora se é por si mesmo que a alma se move e participa do movimento. Existindo então 4 tipos de movimento: deslocação, alteração, perecimento e crescimento. Mover-se-á a alma mediante um ou vários ou todos esses tipos de movimentos. Então vamos começar movimento por natureza e por acidente. Ora, se a alma não se move por acidente, o movimento pertencer-lhe-á por natureza. E, a ser assim, também lhe pertencerá por natureza um lugar, porque todos os movimentos referidos ocorrem num lugar. Mas se mover-se a si mesma é a essência da alma, então o movimento não lhe pertencerá por acidente, como sucede à brancura
ou a altura de 3 cúbitos. É que estes também se movem, mas por acidente. Pertencem ao corpo e é esse que se move. Por isso é que não possuem um lugar próprio. Já a alma terá um lugar, se efetivamente participar por natureza do movimento. Mas se mover por natureza, mover-se-á igualmente pela força. E se mover pela força, mover-se-á também por natureza. O mesmo se aplica ao repouso, pois aquilo em direção ao qual se move por natureza é onde repousará também por natureza. Do mesmo modo, aquilo em direção ao qual se move pela força é onde repousará também pela força. Já de que a natureza seriam os movimentos e os repousos forçados da alma. Isso nem para os que se esforçarem para imaginá-la é fácil de explicar. Uma coisa importante de salientar aqui é esse conceito de movimento que os gregos utilizavam. Tá? Para os gregos, como eu falei antes, existiu vários... O conceito de movimento, por exemplo, é o crescer. Uma criança que se torna um adulto é um movimento. Então, o movimento ele é algo mais complexo do que isso que a gente conhece hoje em dia. Movimento por natureza e por acidente. Acrescenta-se por serem tais os movimentos próprios destes corpos, se a alma se mover no sentido ascendente, será fogo. Se subir, será fogo. Se mover no sentido descendente, será terra. E o mesmo raciocínio aplica-se aos movimentos intermediários. Mas, como a alma parece mover o corpo, faz sentido que lhe imprima os movimentos com que ela mesma se move. Só que, a ser assim, também se pode afirmar ser verdade o inverso, que o movimento com que o corpo se move é também o que a move a ela. Ora, o corpo move-se por deslocação. Consequentemente, a alma também mudará de lugar, no seu todo ou pela mudança de lugar nas suas partes. E se isso for possível, será possível ainda que a alma, tendo partido do corpo, nele entre novamente, e tal acarretaria que os animais mortos pudessem ressuscitar. E já levanta uma dúvida aí, né? No que respeita ao movimento por acidente, a alma poderá ser movida por outra coisa, pois o animal pode ser deslocado pela força. De qualquer modo, porém, uma coisa que se move por si mesma em essência não pode ser movida por outra coisa a não ser por acidente, tal como o bom para si ou por si não é por meio de outra coisa ou em vista de outra coisa. Se de fato a alma se movesse, poder-se dizer que o mais provável seria que fosse movida pelos sensíveis. Mas, se a alma se mover a si mesma, ela estará em movimento. E se todo movimento é, pois, um deslocamento do objeto movido enquanto tal, também a alma sofrerá, consequentemente, um afastamento da própria essência. Isto caso não seja por acidente que a alma se mova a si mesma, mas, pelo contrário, o movimento pertence à sua essência por si mesmo. Alguns afirmam que a alma move o corpo em que existe do mesmo modo que move a si mesma. Parece que ele está trabalhando essa junção entre corpo e alma. Aqui ele vai falar sobre movimento por natureza e por acidente segundo Demócrito. Então, é o caso, por exemplo, de Demócrito, que se pronuncia de modo semelhante ao comediógrafo Filipo. Este conta que Dédalo fez com que a sua Afrodite de madeira se movesse derramando prata derretida sobre ela. Demócrito pronuncia-se de modo semelhante. As esferas indivisíveis, que, pela sua natureza, não podem nunca permanecer em repouso, arrastam e movem o corpo todo. Mas nós havemos de perguntar-nos se